Muito bem. Então vamos lá. Primeiramente dizer que é uma alegria estarmos aqui mais uma vez, presencialmente, na nossa casa, para discutir um assunto que é muito caro a todos nós. E um assunto que, infelizmente, na sala de aula, a gente acaba passando fora dele e não adentrando com muita ênfase nessa questão que envolve exatamente um conteúdo chamado justiça. Eu primeiro quero perguntar a todos vocês se todos são alunos de direito. Todos são alunos de direito? Alguém que não é de direito aqui, por favor, pode levantar a mão. Nossa querida diretora Luciana do nosso Instituto de Ciências Sociais. Você é de onde? Você é de onde? Você é de onde? Educação. Oh, fantástico! Vamos lá. Eu também gosto muito de educação física, triatleta, aquela coisa toda, né? Tal. Mas vamos lá. Bom, eu pergunto isso não é por nenhum tipo de ação contrária aos que fazem direito ou aos que não fazem, é para a gente poder entender e mostrar de que forma essa abordagem vai ser feita. Que nós precisamos hoje, né, que essa nossa abordagem seja uma abordagem efetivamente com conteúdo reflexivo. Então, eu quero explicar como é que nós vamos trabalhar a nossa tarde de hoje. Eu trouxe 13 pontos para discutirmos sobre justiça social e eu vou fazer muitas provocações a todos vocês. Como hoje não estamos em dia de prova, e os meus alunos vão fazer prova comigo somente amanhã, é somente amanhã que eu vou avaliá-los, né? Vocês hoje podem arriscar qualquer tipo de resposta. Nenhuma resposta será dada como errada, porque nós vamos construir o pensamento juntos, por conta exatamente desse tema ser um tema que nos cabe, essa discussão e essa construção. Então, desde já, quero dizer para vocês que essa nossa tarde de hoje, ela será uma tarde de muito debate, onde não será um monólogo, mas sim um diálogo em que eu vou procurar que a dialética nos sirva e nos retroalimente. Ficou melhor agora, chega até ouvindo melhor, tá vendo? A pilha começou a funcionar. De sorte que aqueles que porventura forem mais tímidos ou tímidas, né, vão ter que perder a timidez hoje, porque nós vamos exatamente provocar. Já estou vendo de pessoal, você, está falando com você, tá vendo? O professor tem essa mania de ter o radar, dizer, está com você e tal. A gente vai ter essa questão de provocá-los para esse debate. E eu quero trazer muitas inquietações a todos vocês. Ninguém vai sair daqui com coisas prontas, mas com conhecimento a ser construído. E eu espero, né, que esse nosso debate de hoje, que é um tema que me traz muita perplexidade toda vez que a gente traz à tona, ele vire conversa cotidiana aonde vocês chegarem. Hoje à noite, né, com quem vocês encontrarem, com as famílias de vocês, depois com os amigos de vocês, com o companheiro, a companheira, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o marido, a mulher, para que nós possamos criar uma verdadeira aliança em torno não só desse tema, mas em torno deste conteúdo, que é a justiça social. Então, em primeiro ponto, esse vai ser o formato. Quero agradecer mais uma vez a minha queridíssima amiga Luciana. A professora Luciana é uma professora que... grande Arthur, chega! É uma professora que nos traz muito conteúdo, ela é uma das, talvez, se não a maior, uma das maiores especialistas em análise política, né, do estado de Alagoas e do Nordeste. Então, nos traz aqui. Inclusive, Luciana, você está aberta para você discutir aqui o que você quiser, né, dos temas que nós vamos trazer, e com certeza a política é uma desses eixos centrais que envolve a justiça. Então, dito isso, eu pergunto se estamos todos de acordo. Estamos de acordo? Podemos seguir? Bom, alguns informes, vai passar a lista, espero que vocês todos assinem a lista para que depois o certificado possa ser emitido para o e-mail de vocês. Tá certo? Esse certificado, para quem precisa, vai certificar 4 horas, mas mais do que o certificado, eu acredito que essa tarde de hoje vai nos trazer muito mais conteúdo e essa troca de experiências. Então, a primeira pergunta que eu já quero colocar é o seguinte: vocês se consideram pessoas justas? Você é uma pessoa justa? Quem se acha justo, por favor, levanta a mão esquerda. Só 1, 2, 3 pessoas justas que nós temos aqui. 4, 5,
6 justos. Mariana, tu não pode levantar a mão. Não minta não, Mariana, tem que ser com verdade. Né? Então, dentro do nosso auditório aqui, nós temos 6 pessoas que se acham justas. Quem se acha injusto, levanta a mão. Ok, então quem se acha injusto, mas tem mais 2, 6 e tal. E a terceira via? A terceira via está ganhando hoje aqui, né? A terceira via está ganhando, viu, Luciano? Olha, a terceira via, o pessoal que não se acha nem justo, nem injusto, tá... A terceira via hoje tá quente, né? Cirão ia gostar desse negócio. Então, vamos lá. Agora, a pergunta é, com qual base vocês se acham justos ou injustos? Por que aquele que levantou a mão se acha justo, se acha justo? Vamos lá, quem levantou a mão que se acha justo, por favor? Olha lá, cadê? Cadê? Bora! Eu vou fazer pergunta. Por que você se acha justa? Eu acho que sim, porque de acordo com a minha noção de justiça, eu sigo ela. E quais são as suas noções de justiça? Fazer aquilo que eu acredito ser certo, na medida do possível, proporcionalmente a todas as pessoas, igualmente a todas as pessoas. Certo. Também tentar ter uma noção de equidade. Noção de equidade. Começamos a construir. Quem se acha injusto agora? Por que você se acha injusto? Vamos ver. Acabou. Quem levantou a mão por injustiça? Você levantou aqui. Cadê? Ela. Qual é o seu nome? Vamos. Bora. Por que você se acha? Eu sou injusta. Por que você é injusta? Mas eu acho que a justiça é igual à verdade. A justiça é igual à verdade. Porque a minha verdade é diferente da verdade dele. Igual a justiça. Para mim, justiça é uma coisa. E por que você se achou injusta? Porque eu acho que nem sempre eu estarei certa. Então vejam, 2 coisas nós começamos a construir aqui. Justiça, certeza, ter uma noção de certo e errado, ter uma noção de equidade, o que na verdade nos provoca a sermos certos ou errados. A primeira pergunta é essa. E aí a pergunta em um dos livros em que eu construí esse nosso colóquio, essa nossa conversa, do Yuval Harari, chamado Sapiens. Já leram esse livro? Não? Tem que ler. Sapiens é um livro que tenta explicar a nossa humanidade, a construção da nossa humanidade. E nessa construção, Harari diz assim, não há justiça na história. A nossa história da nossa humanidade não é justa. Não há justiça na humanidade. E a primeira dificuldade que nós, estudantes de direito, de educação física, de letras, de economia, de política, de medicina, nós não sabemos até hoje o que é justiça. Nós temos uma ideia, uma vaga noção, e talvez por não saber conceituar, como você acabou de dizer, a justiça e a verdade, são 2 conteúdos dificílimos de nós conseguirmos fechar. Mas, da mesma forma que justiça não se conceitua, se sente. É como se fosse o amor. Se eu pedir para vocês explicarem o amor, vocês não vão conseguir explicar o amor. A gente consegue se posicionar diante de coisas injustas. Quer ver uma coisa? Quem achou justo os policiais rodoviários federais trancar o Genivaldo e colocar uma bomba, né? Como se ali... Como foi aquele... Gás lacrimogêneo. E trancar o Genivaldo até que ele não mais resistisse para que ele pudesse ser preso. Quem achou justo aquilo? E veja que nós não falamos sobre o conceito de justiça ainda, mas ninguém achou justo. Alguém achou justo? Por favor, pode ficar à vontade. Hoje nós não vamos fazer nenhum preconceito ou conceito de vocês. Quem acha justo que 33 milhões de brasileiros na atualidade estejam passando fome? Vejam que a gente começa a provocar algumas reações. E quando eu pergunto aos meus alunos, meus queridos alunos de direito, o que você está fazendo aqui? Alguns dizem o quê? Eu quero ficar rico, professor. Eu disse, então vai fazer educação física. Aí eu mando lá para o pessoal de educação física, né? Ou medicina, ou plantar maconha, essas coisas que o pessoal fica rico, né? Ou abrir uma igreja, ou virar youtuber, instagrammer, né? Esse negócio do tiktoker, e vai, e puxa de ladinho. Porque fazer direito talvez seja a ideia. Não, eu quero ficar rico. Aí, muitas dizem assim, eu vim aqui para fazer justiça. É assim, beleza, e o que é justiça?
E o que é o certo, o que é o errado. Mas veja quando eu perguntei, alguém achou justo o que fizeram com Genivaldo? Ninguém achou justo. Alguém acha justo 33 milhões de pessoas passarem fome? Ninguém acha isso justo. Então, a justiça, mais do que um conceito, ela é um sentimento. Que todos nós, mais ou menos, em maior ou menor proporção, sentimos. Aos mais sensíveis às causas da justiça, entre aspas. Aos menos sensíveis. Aos mais pragmáticos, há aquelas pessoas que, por sofrerem tanto, já não acreditam mais que esse sentimento ainda possa existir em um ambiente coletivo, e aí passam a fazer com que a justiça seja um sentimento pessoal. Então, quando a gente começa a discutir isso, vamos voltar e fechar o que Harari disse. Não há justiça na história. Por que ele diz isso com tanta ênfase científica, já que estamos aqui numa academia, e nessa academia fazemos ciência? Porque ele começa a discutir o seguinte: nós, seres humanos, somos realmente justos? E ele vai começar a fazer a seguinte digressão. Esse cidadão que está aí atrás de mim, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar nele, tá? Clennon King. Pode dar uma googada nele aí, tá a face do nosso herói. Talvez um herói, para mim, herói, né? E por que eu digo isso? Clennon King, em 1958, não tão longe, e não em um século tão longínquo para nós entender. Ah, mas foi no século XII, professor. Não, foi no século XX. 1958. Esse cara cometeu um crime. Qual foi o crime dele? Ele tentou fazer uma matrícula em uma universidade americana, a Universidade do Mississippi. Um negro americano, em 1958, comete esse crime. Por que esse crime? Porque esse caso foi bater na justiça. Sabe o que o juiz fez? O juiz, que a princípio deveria fazer justiça, por isso quando muitos dizem assim, eu quero ser juiz, professor, para fazer justiça, eu cito o caso de Clennon King. O juiz mandou internar Clennon King. Você só pode estar louco. Como é que um negro quer ser universitário em pleno século XX? Em um lugar onde em 1776, século XVIII, nós tivemos, e os estudantes de direito gostam de fazer essa menção, a Declaração dos Estados Unidos da América proclamando a igualdade, proclamando a liberdade, proclamando aquilo que só estava dentro da esfera escrita normativa, mas nunca realizada do ponto de vista social, cultural. Clennon King foi internado por um juiz porque quis ser o que vocês hoje são, universitários. Estou falando isso de 1958. Talvez os pais de vocês, os avós de vocês, sejam contemporâneos de Clennon King. Por isso que trago ele a essa contemporaneidade. Para a gente não ficar falando uma coisa muito longínqua, né? Que quando ele começa a falar coisa do século III, do século XII, parece-nos tão distante. Mas quando nos faz uma coisa do século XX, de 1958, nos traz a realidade e começa a bater. Caramba, Harari, quando disse que a humanidade não era justa, será que era disso que ele estava falando? Então vamos começar a criar a história da hierarquia imaginária. O que é essa hierarquia imaginária? Por que os negros, os pretos, não poderiam cursar a universidade nos Estados Unidos da América? O maior país capitalista do sonho americano, que nos coloca sempre a dizer: na América você conquista o seu sonho, na América você vai ser uma pessoa que vai ter a sua riqueza, na América é a pátria do capitalismo e lá você vai ter igualdade. Em pleno século XX, Clennon King estava em um manicômio judiciário por determinação judicial, porque ele quis fazer uma universidade. E o que tem a ver com essa hierarquia imaginada? Quem imaginou que nós deveríamos estar na posição que nós estamos hoje? Vamos buscar, então, a história
da nossa vida, a história da humanidade, quem disse que o rei era rei antes de ele ser considerado o rei? Quem disse que nós deveríamos ser divididos em castas sociais entre homens brancos livres, escravos e aqueles que tinham uma semi-liberdade? Quem disse isso? Quem nos impôs isso? E quem é que concorda com isso até hoje? Será que quando botaram Genivaldo no camburão da PRF, um negro estava sem capacete? O crime do Genivaldo foi transportar uma moto sem capacete. Será que nós não estamos reproduzindo culturalmente uma situação estruturada dentro dessa nossa humanidade, em que para os agentes do Estado, policiais, estariam reproduzindo aquilo que nós, por vezes, pensamos, nos odiamos e, ao mesmo tempo, praticamos? Então, o que é essa hierarquia imaginada? Quem imaginou que fulano era rei e eu era plebeu? Quem imaginou que ele deveria ser o nobre e eu, na verdade, o escravo? Quem começou a falar sobre liberdade? Quem começou a falar sobre igualdade? Nós caímos numa armadilha muito fácil. Quando nós buscamos igualdade, é aí que vem a grande armadilha. Mas a gente caiu na armadilha de buscar igualdade. Igualdade com quem? E para quem? E volto eu na hierarquia imaginada. Então Harari afirma, a nossa existência é uma imaginação. Nós imaginamos que aquelas pessoas são assim, são assado, e a gente vai levando a vida de acordo com essa hierarquia que nós criamos no nosso imaginário. E nós somos levados e fomos obrigados e forçados a crer que ela exista. Quer ver? De que forma, então, isso aconteceu com Clenon King em pleno século XX? Da seguinte maneira. O homem, o ser humano, o sapiens, quando ele começou a perceber que ele pensava, que ele conseguia se comunicar, e essa sua comunicação virou um grande poder, ele então começou a verificar que este poder que ele tinha poderia também fazer com que a sua situação poderia se sobrepor ao outro homem. De uma certa forma, um pouco hobbesiano, nós somos o lobo de outro homem. E o que vai acontecer com isso? Nessa nossa hierarquia imaginada, nós começamos a criar ideias sobre quem seria o quê. E aí nós começamos a acreditar que haveria uma divindade por trás da nossa existência, que teria nos criado. E vejam o que aconteceu com as pessoas pretas. Por diferirem das pessoas brancas e por necessitar com que elas acreditassem na sua existência inferior, três coisas fizeram com que nós concordássemos com a escravidão, hoje com o racismo e hoje com a discordância ou a concordância de que essas pessoas são seres inferiores. Primeira delas, utilizamos então a ideia divina. Os pretos e os negros, na verdade, os pretos seriam filhos amaldiçoados. E por serem filhos amaldiçoados, não teriam alma. Então, a primeira coisa que você retira dos pretos é a ideia de serem seres humanos com alma. Se eles não têm alma, significa que eles não são pessoas que podem sentir, já que não têm alma, que são coisas. E é o que mais aconteceu. Quando nós começamos a rediscutir a ideia da divindade, veio a ciência. E a ciência disse, através da medicina, que os pretos eram pessoas que transmitiam doenças. Pessoas que transmitiam facilmente várias doenças e eram pessoas sujas.
Por isso que, não sei se vocês viram, não é? Em um outro filme recente, agora já quem não leu o livro do Harari, em um filme recente do King Richard, que é do pai da Serena e da Venus Williams e Serena Williams, ele disse assim, existia uma lei que o preto não podia tocar no branco, porque se ele tocasse no branco, ele iria ser surrado, exatamente por essa ideia que a medicina impôs de que os pretos transmitiam doenças. E biologicamente eu pergunto, qual é a diferença entre um ser humano preto e um ser humano branco, cromossomicamente falando? Quantos cromossomos tem um homem preto e quantos cromossomos tem um homem branco? Há diferença na biologia? Nenhuma. Nenhuma. Então a medicina científica fez acreditar que aquelas pessoas transmitiam doenças. E aí nós vamos começar a dizer, tá vendo? Deus já dizia que eles não eram pessoas com alma. Por isso que a sua religião de afrodescendência, o candomblé e a umbanda até hoje, são religiões que não são respeitadas. Você vai fazer uma macumba? A macumba é algo... Olha um bonito, acho muito bonito macumba. Acho legal, tem uma sonoridade bacana. Mas a macumba, ela passou a ser vilipendiada por nós que não entendemos a sua religiosidade. Nossa, você é do candomblé? Como é que você acredita em orixá? Pô, tu acredita que Jesus veio de uma mulher que não transou com ninguém, que veio do Espírito Santo e tu quer discutir o meu orixá, meu velho? Fé é fé, não se discute. Tu quer dizer que o camarada caiu uma estrela, veio aqui, 3 reis magos, tu acredita em cada história e depois vem discutir a minha história. Porque a minha história é de um povo diferente da sua. Então, a medicina faz isso. A religião fez isso. E aí, o pior dos cenários. A biologia entra com a seguinte ideia. Os negros são pessoas inferiores aos brancos. São pessoas incapazes. São pessoas não inteligentes. Então, eles não podem ocupar espaços aonde o branco ocupa. Quem vai dizer isso? Quem vai sentir isso na pele? É quando nós temos uma situação descrita no livro aonde o apartheid na África do Sul se desenvolvia e o representante que lutava contra esse apartheid, quem era? Quem? Bora? Nelson Mandela. Nelson Mandela entra no avião quando sai liberto. Na verdade, quando sai liberto, o Nelson Mandela tenta fazer com que aquela apartheid não existisse mais. Entra no avião e lá no avião vê que o piloto do avião era um negro. Nelson Mandela começa a suar frio. Começa a ter problema, calafrio. Começa a ter... E agora? Quando o avião vai na rota de cruzeiro, o Nelson Mandela faz... Puta que pariu. O racismo está em mim. Eu nunca acreditei que esse piloto, por ser preto, pudesse ser um piloto de avião e pudesse fazer com que esse avião voasse. Isso está descrito na sua autobiografia. Vejam que situação interessante e, ao mesmo tempo, estruturante na hierarquia imaginada. Nós imaginamos que os pretos não eram capazes porque eles não tinham alma, que eles eram pessoas que transmitiam doenças e que eram pessoas biologicamente inferiores aos brancos. E por isso mereciam o lugar aonde eles tinham que ficar. E toda vez que a gente vai falar sobre isso, a gente tem que entender de que forma o racismo entrou na nossa estrutura humanitária. Ele entra por forma científica, que de ciência não tem nada disso, se nós formos discutir a ciência. Ele entra por forma religiosa, ele entra por forma intelectual, e aí nós temos hoje a sua forma econômico-social. E por isso que na universidade, em 1958, um preto não podia entrar, porque não era lugar de preto uma universidade. Aí eu pergunto,
E onde estava a justiça em tudo isso? Ela estava ao lado daqueles que construíram a ideia de justiça. Para eles foi justo você internar um preto, porque somente numa mente alucinada que ele poderia se candidatar a uma vaga em uma universidade. Veja se mutatis mutandis, a gente não vai falar sobre isso dentro de uma concepção, por exemplo, de hoje, quando vamos falar sobre cotas sociais ou raciais. Passa para mim só a parte da escravidão ali para nós entendermos de que maneira isso aconteceu. Então, quando a gente vai falar sobre humanidade, eu pergunto a vocês, aonde estavam os seres humanos que defendiam a ideia de justiça quando isso aconteceu? Porque se nós olharmos filosoficamente, Aristóteles defendia a escravidão. Esse grande filósofo que a gente estuda no direito, Aristóteles, ele dizia que justiça era dar a cada um que é seu. O quantum de felicidade. Só que o seu, ele dizia, mas a escravidão faz parte. E aí vem uma coisa que me dói muito mais, da natureza humana. Os pretos nasceram para ser escravos por sua natureza humana. Olha que afirmação absurda do ponto de vista hoje, em século XXI. E como é que você vai discutir a natureza humana? Vocês podem falar agora dos pretos, mas eu vou falar já das mulheres. Como é que vocês, mulheres, tiveram a coragem de vir para cá numa universidade, hein? Quando não era o lugar de vocês aqui também, no século XX. Era da natureza da mulher ser doméstica. Domus, a palavra domus em latim, casa. Doméstica, domesticada, dentro da casa, dentro da redoma. Era da natureza da mulher não se inferir nas questões que envolviam a polis. Aí vem a história da política. Minha amiga Luciana hoje dá aula para muitos homens. A polis, a política. Era da natureza humana não falarmos que... Como é que você vai discutir o que é natural? Você está indo contra a natureza, Welton. É a natureza dos pretos serem pretos e serem não pessoas. Coloca só os anúncios da escravidão na época, para a gente poder entender de que maneira eles eram olhados. Vejam só. E aos meus alunos de direito, o furto é um crime contra o patrimônio, artigo 155, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Coisa. Furtou-se do armazém de Elias Coelho Sintra 3 negros novos, grandes, na noite do dia 20 do corrente. Os sinais sobrealtos, nação angolana tem no peito esquerdo a marca E. Quem os descobrir ou souber dos ditos terá 50 réis de alviçaras. Dia 6, Angola, 26 dias. B, Paquete de Pernambuco, José Libório. E aí você tem os escravos que foram subtraídos, que foram furtados do senhor desses escravos. Isso era natural. Isso estava publicado em um jornal para que as pessoas tomassem conhecimento que aquelas coisas haviam sido furtadas. E quem soubesse iria ser recompensado. Inclusive, eles tinham marcas. Até para se identificar qual era o negro que pertencia àquele cidadão ali. Nós estamos falando do século XIX. Não é do século XI. Aí como é que vocês querem dizer que isso é natural? Aonde há a naturalidade de nós entendermos que por uma pessoa ter nascido de uma cor diferente da minha, ela não é um ser humano? E aí eu tenho que concordar com Harari, que não há justiça na história da humanidade. E por isso que hoje se explica. Essa é a questão de falar sobre justiça e de se explicar o porquê que talvez a gente tenha problemas quando enxergamos uma pessoa preta ocupando um cargo que deveria ser dela naturalmente, de médica, de engenheira, de advogada, de juíza, de desembargadora, de ministra, de arquiteta, de qualquer coisa que ela queira ser. Mas até o século XX, nós estamos falando do século XX,
eles não poderiam sentar onde vocês estão sentados hoje. Talvez os avós de vocês olhem para vocês hoje, meu Deus do céu, olha só, minha filha, minha neta, fazendo direito, fazendo educação física, fazendo medicina. 2 gerações tão somente. Aí a pergunta é, onde está a justiça na humanidade? Quando nós começamos a tratar desses assuntos, e a gente vai falar sobre lei, e eu sempre digo isso aos meus alunos, calma aí, meu amigo, se nós buscarmos a justiça na lei, e você começar a trabalhar com Aristóteles vai dizer que é justo tudo o que está na lei. Eu vou dizer, mas calma aí, pera, mas quem é que está dizendo e quem é que está fazendo essa lei? Porque a escravidão era legal. Vocês mulheres não votar era legal. Vocês mulheres serem domésticas era legal. Vocês serem um apêndice do homem era legal até século XX para século XXI. Até o ano de 2002, apenas 20 anos atrás, se vocês não sabem, o Código Civil dizia que vocês poderiam ser devolvidas ao pai de vocês se não casassem virgem. É de assustar, né? Saber que a virgindade, que a qualidade da mulher estava na sua genitália e não no seu cérebro. Então, quando se começa a falar sobre justiça e humanidade, são 2 critérios que nos afastamos muito do que é justo, do que é humano. Porque o humano, de uma certa forma, é a tentativa exata de não tentar ser justo. A gente não consegue enquadrar exatamente esse sentimento porque nós não conseguimos traduzir o que ele nos reverbera. Como é que eu vou saber o que é equidade se eu não tenho os meus pressupostos claros? Como é que eu vou saber, por exemplo, quem que se rebelou contra isso na época em que isso era anunciado? Cala a boca aí, meu amigo. Você é polêmico, você é revolucionário, fica quieto. Tu vai falar com uma coisa que é natural você ser escravo. É natural você, por ser mulher, ser doméstica. É natural, por você ter a determinada situação, você estar assim. Não vá contra a sua natureza. Para. Então a gente começa a rediscutir o que é hoje natural. Com os nossos avós, com aquela família que estruturalmente nos ensinou a ser racista, machista, misógino, injustos com o outro ser humano. Foi eles que nos ensinaram, mas não por maldade. Eu quero crer que minha mãe não tenha tido nenhuma maldade quando acabava de almoçar e ela pegava minha irmã e mandava lavar a louça e eu, por ser homem, não lavava o prato que eu comia. Não quero crer que minha mãe tenha tido essa maldade. Porque ela também foi ensinada a assim ser. Não quero crer que meus pais tiveram a maldade de dizer, não se relacione com pessoas que não sejam da sua cor, meu filho. Não quero crer, e olha que eu vim de uma família paupérrima. E quando eu falo disso hoje, minha mãe, meu filho, você falou que a gente era pobre? Sim, a gente não era pobre não, minha filha. Pelo amor de Deus. Quem foi o primeiro universitário dessa família fui eu. Em 1991. Geração de analfabeto que era a minha. Eu desafiei ser o primeiro universitário da minha família. Mas não pode dizer que eu era pobre. Porque para eles, para essa minha geração anterior, a gente tinha uma casa e um carro financiado pelo Banco do Brasil. Tá bom. Tem que se conformar com isso. Já tivemos o direito de morar e de ter um carro financiado. Você quer mais o quê, Welton? Quer também estudar? Quer também ser alguém? Quer também... E eu dizia, você é presidente da República. Aí todo mundo ria. Porra, pode rir, pessoal, não vou ser não. Pode rir, porque depois que o Bolsonaro ocupou essa porra, eu não quero mais não. Né? Então pode rir. Então, veja só, o que acontece? O que se tem em relação a essa situação? Mesmo em uma família paupérrima, estava lá o racismo estruturado.
Estava lá o machismo estruturado. Estava lá a subserviência de uma classe que não se reconhecia como ela era, como ela deveria ser. Aí vai lá um pequenininho, vai desafiar tudo isso e vai começar a frequentar os bancos acadêmicos que eram, à minha época ainda, reservados à elite e a quem tinha dinheiro. Fazer direito na época que eu fazia, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí só perguntava, quem é seu pai? Aí eu dizia, meu pai é meu pai, esse aqui é o Roberto Neto. Ele faz o quê? Portuário, trabalha no cais. Os caras, xim. O que está fazendo aqui? Tua mãe? A minha mãe é doméstica. Você me está fazendo o que aqui? Porque todos os Carvalhos de Mendonça, não sei das quantas, não sei das quantas, Calhapá de Asa, estavam lá, com os seus escritórios prontos, que eram os filhos de fulano, que era desembargador, e iam lá. Pivetão, com 17 anos de idade, no meio deles, né? Sendo ensinado ou doutrinado a não discutir as coisas que a gente precisava discutir. Quando a gente começa a perceber quem somos nós na realidade, porque essa é a questão. Quem é você no rolê? Para você se dizer, eu sou justo, eu sou injusto, professor. Para você se reconhecer racista, para você se reconhecer machista, para você se reconhecer misógino, para você se reconhecer estruturalmente pertencente a essa humanidade que foi ensinada para a gente. Porque ela é ensinada. E como é que a gente vai falar sobre justiça social em um país onde se ensina a ser machista, se ensina a ser racista, se ensina a ser misógino, se ensina a ser homofóbico? Vamos falar sobre isso já já também, que é uma questão que vai envolver a justiça como um todo. Você vai dizer que tem a ver uma coisa com a outra, tem tudo a ver. Porque quando eu vou trazer agora um pensador, e esse sim um pensador sério, que tem um livro chamado Uma Teoria da Justiça, de John Rawls. Rawls vai dizer o seguinte para a gente, olha só é possível ser justo se você ignorar a posição que você tem na sociedade, se você não souber quem é você no rolê. Numa posição extremamente de ignorância. Por quê? Porque se você sabe quem é você no rolê, você tem as suas predileções, as suas preferências. Você vai dizer, calma aí, não, eu vou ser um juiz, então eu quero que o juiz ganhe bem, eu quero que o juiz tenha casa, carro, eu quero que o juiz faça isso, eu quero que ele faça aquilo. Ah, eu vou ser um homem branco, então eu quero ser um homem branco, hétero, poderoso, Zeus, parará, parará. Não, aí eu vou ser uma mulher, aí eu quero que a mulher... Se você souber quem é você e começar a trazer os atributos que você tem, você não consegue ser justo. E aí vem a história do véu da ignorância. John Rawls vai dizer para a gente, só é possível ser justo dentro de uma teoria coletiva se nós não soubermos quem somos nós no rolê, porque aí a gente vai começar a exatamente estratificar quem é quem. E aí eu vou trazer um caso nosso, maceioense, alagoano, que acontece recentemente aqui nesta terra e que nós não tivemos a capacidade de resistir. Diz um grande filósofo, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê. E esse grande filósofo está levando 800 mil reais de cada prefeitura do interior, que talvez alguns de vocês sejam do interior aqui. E vocês que são do interior sabem o que falta em cada cidade do interior deste estado de Alagoas com IDH deste tamanho. Mas vamos fazer o maior São João da casa do cacete, porque temos que... vai ser o São João, que vai ter Gustavo Lima, vai ter esse, vai ter aquele outro, tarará, tarará, tarará. Depois tu tira isso a casa do cacete, porque senão o Jotinha vai dizer, pô, bicho, tá esculhambando meu São João, rapaz, que é isso? Eu que estudei em Harvard, vou que trazer o Gustavo Lima e tal, né? Aí eu pergunto a vocês, vocês acham justo um professor demorar 40 anos para ganhar o que Gustavo Lima vai ganhar em 1 hora? Aí ela falou sobre proporcionalidade, sobre equidade, né? Sobre o que é certo e o que é errado. Aí eu pergunto, é justo Gustavo Lima com tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, Gustavo Lima e você bate, desenrola, pula e vai de ladinho, ganhar 800 mil merréis em apenas 1 hora
de show e um professor demorar 40 anos para ganhar a mesma quantia que o Gustavo Lima. Se vocês fossem o Gustavo Lima, sem saber que era o Gustavo Lima, vocês não iam achar nada injusto, né? Que é isso, eu não estou roubando ninguém, porque é isso, eu estou cantando, olha o meu valor, né? O meu valor. Se vocês fossem o professor, vocês iam achar injusto, não iam? Nem sendo o Gustavo Lima, nem sendo o professor, o que vocês acham? Vamos lá, bora, vocês estão muito... Vamos ver, o que vocês acham? Vocês acham justo o Gustavo Lima ganhar 800 mil reais e o professor ganhar 2.000 conto por mês? Não é por hora, é por mês. Que se nós tivéssemos assim, não, ó, é 2.000 por hora do professor e 800 mil por hora do Gustavo Lima, ainda assim nós teríamos uma disparidade. Mas é 11 reais por hora de um professor e 800 mil reais por hora do Gustavo Lima. Aí depois a gente vai dizer assim, pátria educadora. « 15 de outubro eu recebo os maiores elogios do mundo. Professor, isso é foda, não sei o que lá, bererê. Rapaz, manda um pix, vai. Né? Junto com esse elogio, manda um pix. Né? Porque a pergunta que não quer calar é, o que é justo realmente dentro do ponto de vista social? Porque o grande problema não é se o Gustavo Lima ganhou 800 mil reais, é se ele está ganhando isso com dinheiro público. Esse é o grande problema. Se o empresário quer investir 3 milhões naquele show, o problema é dele, o dinheiro é dele. Mas com o dinheiro da gente, aí não. Se ele quer cobrar 500 reais no ingresso, ele vai cobrar 500 reais no ingresso. Se tiver gente que pague, é aquela história, né, da lei da oferta do mercado. Eu vou falar sobre Marco Friedman já. O mercado vai nos dizer exatamente o que é isso. Mas a pergunta é, aonde há justiça do ponto de vista social quando nós temos um artista que vai ganhar 800 mil reais e um professor que vai ganhar 2 mil reais? E aí vou trazer Friedman. E Friedman vai dizer uma coisa. Ué, tu para de besteira. Friedman mandou uma carta para mim, um e-mail, um zap. Disse, ó, é justa. Se Harari dizia que a história não é justa, Friedman vai dizer pior. A vida não é justa. Olha que Friedman, filho da peste. Ainda vai dizer para mim, a vida não é justa por quê? Como é que você quer que o governo transforme aquilo que é natural em algo justo? Então, Friedman reconhece, dentro do ponto de vista da liberalidade, que tudo que eu acabei de falar para vocês é natural. Aí vem a história da meritocracia. Como é que eu estabeleço meritocracia quando, se nós olharmos aqui para o jogo da vida... Vocês já jogaram um banco imobiliário? Já? Mas você joga um banco imobiliário errado. Você não joga o banco imobiliário como ele deveria ser jogado. Que se fosse jogar o banco imobiliário na realidade da vida, como é que seria? Se você tem uma pessoa que está ao seu lado preta, você não vai dar dinheiro para ela. Tu é preto, fica aqui, tu fica sem dinheiro, viu? O branquinho, o herdeiro, tu vai poder dar um pouco mais de dinheiro para ele. E aí você vai começar a jogar a brincadeira. Não tem história de vai para a prisão? O branco vai ter a saída tranquila. O preto, quando vai para a prisão, acabou, morreu ali. Ou vocês acham que o nosso cárcere é preto por quê? Por que será? Vamos fazer um desafio? Vamos para o cárcere todo mundo? Vamos fazer uma visita ao sistema carcerário brasileiro. Não precisa nem ser só de Alagoas, não. Alagoas, Pernambuco, vocês forem. Por que será que ele tem uma cor específica? E aí eu pergunto, isso é justiça? Isso é justiça social? Porque o jogo da vida não é assim. Porque o jogo da vida qual é? A gente vai, né, todo mundo lá, 6 participantes, recebem igualmente o mesmo dinheiro, e aí nós vamos trabalhar em cima só da sorte e do azar de jogar os dados. E da nossa habilidade intelectual de saber comprar ou vender na hora certa. Tanto é que se você pegar, por exemplo, a minha filha Catatal de 12 anos, jogar com pessoas de 20, a Catatal vai perder. Mesmo que você entregue para ela o mesmo dinheiro. Porque ela não vai ter a habilidade de saber se naquela casinha que ela cair, ela vai poder comprar, investir, fazer o que com o dinheiro. Ela não tem essa habilidade. Então vejam que a ideia da igualdade nos é uma armadilha. Por quê? Porque no momento que eu coloco assim, ó, todo mundo vai ganhar o mesmo dinheiro. Vou tratar todo mundo igual. Epa, já comecei a ser injusto. E aí, tem uma ficção
uma obra de Kurt Vonnegut. Já ouviram falar nesse cara? Estou maconhado hoje, né? Estou sabendo. Estou bem, tranquilo, não, né? Aquela coisa, a nossa plantinha está fazendo efeito. Quem é Kurt Vonnegut? Sabe, Tiagão? Não sabe a ideia quem é esse desgraçado. Mas tu sabe quem é o Gustavo Lima, tá vendo? Por isso que ele vale 800 pau, velho. Né? Então aí. Quem é Kurt Vonnegut? Quem é esse cara? Esse cara desafiou exatamente essa ideia que eu falei para vocês de igualdade. E ele cria uma obra de ficção e diz assim: estamos em 2080. Há uma imperatividade normativa de que todos devem ser igualmente iguais. Olha só o que eu estou dizendo. E aí o que acontece? Bom, já que há uma norma imperativa de que todos devemos ser igualmente iguais, como é que ele vai fazer? Diz assim, olha, as pessoas que se destacavam por maior beleza deveriam se enfeiar. Aqueles que seriam mais inteligentes deveriam se embotar na sua inteligência para virar dentro de um padrão médio. Então, o completamente igual, o igualmente igual, transformou numa sociedade revolucionária. As pessoas se rebelaram, porque não é possível você querer que eu seja igual a você e você seja igual a mim. Então, quando a gente começa a entrar na armadilha da igualdade, a gente percebe que estamos num cadafalso. Eu falei que quando as mulheres lutaram por igualdade, elas não sabiam, embora sabiam e deveriam saber porque estavam lutando, elas também tiveram alguns problemas. Porque o problema não era a igualdade. O problema era a equidade, era a paridade. Porque vocês, mulheres, nunca serão iguais aos homens graças a Deus. Ou graças a vocês, ou graças a nós mesmos na humanidade. Uma mulher nunca será igual a outra, porque nós somos seres individuais. Mas a nossa individualidade, dentro do ponto de vista da coletividade, precisa contribuir para quê? Para que nós possamos, dentro daquele critério de buscar a maior felicidade possível, que já se tentou falar nisso, justiça seria um lugar onde as pessoas fossem felizes em maior quantidade. Como assim? E as que não eram felizes? E as famosas minorias? Que, em verdade, são tratadas como minorias, mas quantitativamente nunca o foram. Nunca o foram. É a história da hierarquia imaginada. Nós imaginamos que o padrão é esse. Então, o padrão vai ser aquele. Por exemplo, se vocês pegarem, olha lá, se vocês pegarem uma foto de Luís XIV. Luís XIV era o símbolo da masculinidade na sua época. Já pegaram a foto do Luís XIV? Já viram a foto dele? Hein? Salto alto, mãozinha para baixo, todo sensual. Você olha para ele rechuchudinho, aí você pega o século XXI. Quem é o símbolo, sex símbolo masculino do século XXI? Não vai ser Luís XIV nunca. Por quê? Porque nós começamos a perceber que dentro desse padrão de existência, nós vamos trazendo experiências e nos aculturando. O que nós não percebemos é que a cultura que vai movimentar toda essa dinâmica desse critério de justiça. Hoje, nós não podemos mais aceitar uma pessoa ser racista. É crime. Antes era normal. Inclusive, era algo natural ser racista. Como é que você vai aceitar uma pessoa que transmite doença para os seus filhos? Como é que você vai aceitar uma pessoa que não tem sequer alma? Como é que você vai aceitar uma pessoa burra dessa do seu lado? Você não pode deixar essa pessoa estar do seu lado assim, não. E vejam que isso era tão introjetado dentro das próprias pessoas que tinham essas possíveis características que quando elas alçavam a condição e saíam daquele seu patamar, elas também reproduziam aquilo que elas tinham sido oprimidas. É a história do oprimido virar o opressor. Né? Então, o que vai acontecer? Nesse contexto das nossas hierarquias imaginadas, o totalmente igual nunca vai ser a nossa ideia de justiça. E aí vamos tocar num assunto agora caríssimo, que é a nossa orientação sexual. O direito, vejam que coisa absurda,
E quando eu falo do direito, eu digo isso porque nós precisamos rediscutir todas as nossas ideias e concepções de justiça e lei. O direito é a força mais perversa e talvez também a mais democrática dentro do Estado. Por que mais perversa? Porque é através do direito que nós temos força. A religião talvez não cumpra mais esse papel que cumpriu já há algum tempo, mas hoje é o direito que o faz. É o direito que vai fazer, por exemplo, com que nós criminalizássemos ou não a concepção de você, por exemplo, ter uma orientação sexual diferente da heterossexual. Não sei se vocês sabiam, mas o homossexual era considerado doentinho. Doente. Com um código internacional de doenças. Se o camarada fosse homossexual e efetivamente disse, ele é homossexual, doente. No direito penal ele era semi-imputável. Ou seja, a sua orientação sexual lhe retirava a capacidade de pensamento. E expressões do tipo, vai tomar no c... Olha, tá gravando isso não, né, bicho? Não sabe não. Ah, tá, eu tô falando. Ficaram de forma pejorativa, por quê? Porque nós não discutimos que essa questão, que o ânus poderia trazer prazer, quem disse isso foi a religião. Tanto é que nós convivemos e vivemos com pedófilos, os nossos bisavós e tataravós eram todos pedófilos. Todos. Pergunte à sua bisavó, à sua avó, se ainda estiver viva, com quantos anos a mãe dela ou a avó dela se casou? Com quantos anos? 12, 13, 11. Por isso que as bichinhas faziam 15 filhos. Começava cedo no negócio, né? Por quê? E por que que ela se casava aos 11 anos, gente? Por quê? Respondam, vá. Vocês estão assim meio maconhados já. Por que será que ela se casava aos 11 anos? A lei civil não existia nesse momento? Porque ela menstruava. Ela menstruava e ao menstruar, o que significa menstruação? Biologicamente falando. Ela está pronta para quê? Para gerar filho. Então a menstruação é um sinal de que virou mocinha. Já pode procriar. Se ela já pode procriar, pode casar. Bora. E aí, lógico, vamos falar essa parte capitalista, né? Então, o que vai acontecer? Os nossos bisavós, todos pedófilos. Se você falar hoje de uma criança de 12, 13, 14 anos casando, nós vamos dizer, o que está acontecendo? Então vejam que a nossa cultura sobre esse aspecto, ainda bem que modificou, que nós começamos a desafiar os padrões impostos e começamos a discutir, calma aí, por que eu tenho que casar aos 12 anos? E começamos a discutir por que a minha orientação sexual, diferente da sua, é criminosa e a sua não é. Que eu gosto de me relacionar com pessoas do mesmo gênero que o meu? Isso me transforma numa pessoa ruim, criminosa, doente? Isso me retira a capacidade de pensar, de ser um ser humano, de estar dentro da sociedade igual a você? Retirava. E vejam que isso causa um outro aspecto, que é o aspecto da marginalização. Eu não só marginalizo as pessoas que cometem crimes. Essas eu coloco dentro de uma redoma prisional e esqueço que elas existem. As demais, pretos, mulheres e homossexuais, eu marginalizo dentro da própria sociedade. E aí eu pergunto, aonde que isso é justiça social? Por que que alguém que tem uma orientação sexual diferente da minha tem que ser desrespeitado só pela sua orientação sexual? Por que alguém que tem uma cor diferente da minha tem que ser desrespeitado só porque ela nasceu assim? Porque nascer assim é natural. Por que ter nascido mulher faz com que ela não possa ser respeitada igual a um homem ou ganhe igual a um homem fazendo o mesmo trabalho que ele faz? Por que eu não tenho que fazer com que, por exemplo, hoje, né, a gente fala de política, a Luciana fala sobre isso, vai falar já sobre isso, as mulheres não participam, elas participam sim.
Só que esse número, ele vai, ao longo do tempo, ele vai começando a ter outra representatividade. Hoje me faz muito mais feliz quando eu estudei. Eu entrei em Direito em 1987. Você nasceu que ano? Hã? 2000, rapaz, 87 tu estava passando com teu pai ainda, não era, menino? Menino? 87. Uma turma de 60 pessoas, 15 mulheres. E ninguém discutia porque eram só 15 mulheres. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo? Você nasceu em 2002, estamos em 2022, hoje a universidade, ela tem hoje outra cor, outro jeito, outra forma de agir, outro pensamento, porque nós fizemos que ela acontecesse dessa forma. Mas ao mesmo tempo que nós o fazemos assim, nós somos atacados toda hora por aqueles que querem manter o status quo. Aí a história que hoje me machuca quando o cara diz, eu sou conservador. Falei, porra, velho. Então quer dizer que você é daquele tempo que concorda com a escravidão, concorda que a mulher é um objeto, concorda que o homossexual é um doente. É você que é esse conservador? Porque o conservador, ele não avança. Conservar significa manter o status quo como tudo está. O conservador não evolui, ele para no tempo. Como é que ele é conservador e está com o telefone? Não, tira o telefone do celular, meu filho. Você é conservador, sai daí. Você vai fazer agora até da fumaça. Né? Porque o conservador não pode entender, mas eu sou conservador nos costumes. Aí eu começo a respirar fundo. Sim, mas qual é a sua concepção de conservadorismo e justiça? Você consegue entender, por exemplo, que alguém que não partilha da sua religião, que inclusive nem tem religião, que seja ateu, aonde que um ateu é pior do que uma pessoa religiosa, do ponto de vista humanístico? Aonde? Em canto nenhum. Conheço pessoas que não acreditam em Deus e são pessoas maravilhosas. Conheço pessoas religiosas que são uma desgraça. Eu convivi com pessoas que iam à igreja todo domingo e eram peste para ser racista, peste para ser homofóbico, peste para ser ruim com os outros. E aqueles que não comungavam de religião alguma e eram aqueles que se sentiam mais solidários à dor humana. Ser religioso não o transforma melhor do que ninguém, como ser ateu não transforma pior do que ninguém. É a mesma coisa. E aí vamos começar a tratar essa questão agora dentro do ponto de vista da coletividade. E vamos pegar um núcleo menor, para chegarmos ao núcleo maior por falar em justiça. Eu vou falar do núcleo menor. Qual é o primeiro núcleo que nós nos conhecemos como seres humanos? A família. Será que aquela família, ela compõe e advém de um espírito democrático? E aí eu vou começar a falar sobre política e democracia. Porque se nós começarmos mas essa sociedade é injusta. Vamos primeiro olhar para a nossa família. Como é que a nossa família disputa as questões internas dela? Aí eu vou voltar a falar a vocês agora. Como é que vocês se posicionam dentro da família de vocês? Não, Elton, eu não vou falar sobre isso não, porque eu vou me encrespar com meu pai. Porra, meu pai é bolsonarista, velho. Como é que eu vou conversar com um bolsonarista? Fazer o quê? Fulano, ele não aceita que eu sou homossexual. Como é que eu vou colocar minha homossexualidade para poder discutir isso? Vocês estão na família, gente. Que a princípio deveria acolhê-los com amor. Segundo a gente, família é amor. Ou não? Então, se a gente não consegue resolver o conflito na família, como é que a gente vai querer resolver o conflito na sociedade ou no núcleo maior, com muito mais complexidade do que aquela família, do que aquele núcleo pequeno? Então, veja se a omissão que nós estamos tendo não é uma omissão também que vai fazer com que a injustiça seja cometida todos os dias. Porque, veja só, a questão que eu quero colocar para todos vocês é que, no momento em que nós vamos tratar isso dentro do nosso núcleo pequeno, eles precisam também olhar por além dos nossos olhos. Ainda que nós não estejamos, e atenção para o que eu vou colocar agora, certos.
Estar certo ou estar errado é uma posição. Não é uma escolha. Eu posso estar falando um monte de merda para vocês hoje aqui. Se vocês não tiverem a coragem de dizer, Welton, eu discordo de tudo que você disse, vocês estarão aceitando as merdas que eu falei para vocês de maneira calada. Por quê? De onde vem a minha posição superior de vocês? Em canto nenhum. Eu sempre tento fazer com que a minha relação com os meus alunos seja muito linear. Eu sou um facilitador do conhecimento, porque eu já fiz esse estudo prévio. Mas não significa que eu não construo isso junto com eles. Por isso que eu falei que a nossa tarde de hoje seria uma construção coletiva. E é nisso que eu acredito. Porque eu não vou ter a experiência que cada um de vocês vai ter. Que cada história vai ser construída. Então, se eu vejo, e isso, por vezes, eu provoco os meus alunos no direito, vocês são uns bunda mole. Que bando de bunda mole é vocês que estão vendo isso acontecer e estão aqui, ó. Eita, é mesmo, rapaz, vai cobrar mensalidade, é da gente, é? Poxa vida, e agora? O que eu faço? Se você não fizer nada, vai cobrar mensalidade, vai cobrar tudo. Se nós não colocarmos a nossa posição, vai acontecer tudo isso. Porque dentro dos campos de discussão, e aí vamos entender, nós somos seres humanos que temos as nossas ideias, ideais e desejos distintos, por isso somos indivíduos. Se eu perguntar aqui qual é o sonho de cada um, vai ter um sonho diferente para ser realizado. Não espere que o outro vai realizar seu sonho, não, que ele não vai não, ele tem um dele, pô. Ele não vai abrir mão do dele para realizar o seu. Mas como é que você vai fazer com que ele também contribua com o seu? Se você não falar, se você não discutir, se você... Não é brigar. A gente tem que começar a entender que essa apatia que nós estamos hoje colocados fez com que, não, rapaz, não vou brigar não vou discutir isso não. Ai, grupo de família não... Aí, assim, aqui não se fala de política, pronto, acabou o grupo aí. Eu já saio logo, você não vai falar não? Então... Porque o que é a política e a justiça social? Vamos começar pela palavra política. Aonde que nós vivemos? Primeira coisa. Aonde que nós vivemos? Aonde que nós passamos e deixamos as nossas histórias, a nossa cultura, o nosso legado? O que vocês têm deixado de legado para dentro do espaço social que vocês vivem? Já pensaram nisso? Ou vocês são aqueles caras, tipo Charlie Chaplin, daquela loja mecânica, acordo, durmo, faço, venho, acordo, durmo, faço, venho... Porque se nós estivermos vivendo mecanicamente, nós não estamos deixando nada. Nós estamos simplesmente existindo. E existir até uma planta existe. Está lá. Ela existe. O capim existe. Se vocês estão sendo como capins, aí é um problema de vocês. Nós temos que começar bem. Eu estou sendo um capim, calma, eu estou existindo só. Eu não estou trazendo nada de contribuição, tanto para o que eu quero, quanto para o que as pessoas querem. Porque não adianta também eu só querer sozinho. Eu preciso fazer com que essa coletividade se mova em torno de alguma coisa maior do que só a minha existência. Ou não é assim? E aí o que vai acontecer? Nosso núcleo familiar. O nosso núcleo familiar precisa também ser arejado. Porque essas conquistas que vocês viram ali, deixar de ser escravo, um preto fazendo universidade, um preto chegando a ser presidente dos Estados Unidos, onde em 1958 ele sequer podia ser universitário, não foi do dia para a noite. Não foi com concessão. Ninguém vai conceder o lugar dele para vocês sentarem. Se esse auditório estivesse lotado de gente aqui, quisesse mais gente entrar, vocês não iam dar o lugar de vocês para ninguém sentar no lugar de vocês. Espaço se ocupa. Então, quando a gente começa a discutir essas reflexões, entendam, ninguém vai dar o espaço deles para vocês porque vocês são lindos. É com porrada. Porrada que eu digo que não é com violência, é com luta. É com convicção. E eu preciso convencer primeiro quem? O meu núcleo familiar. De que eu estou certo. De que a minha justiça é a justiça que aquela família deveria também adotar como dela. Porque muitas vezes o que acontece? O pai, e eu digo isso porque foi assim que eu fui criado, dizia alguma coisa e eu tinha que obedecer porque ele era o pai. Ponto.
Não que meu pai fosse um cara violento, de maneira alguma, não que ele fosse uma pessoa ruim, de maneira alguma, mas que ele era uma pessoa que dizia, ou é assim, ou sai da minha casa. Quantos pais dizem isso? Quando estiver aqui comendo da minha comida, faz o que eu quero. Então, já começa o tolhimento da discussão dentro de casa. Aí, a polis, que é a cidade, que é onde nós vamos deixar o nosso rastro cultural, a nossa existência, passa a ser uma polis de quem? Dos chefes familiares. Então, aquela história. Toda vez que eu percorro isso, falando isso, na minha casa eu tenho 10 votos. Eu falei, não, na sua casa você tem o seu voto. Por favor. Os votos dos outros são votos dos outros. O pensamento dos outros são diferentes. Se todos concordarem, acharem que aquilo é bacana e discutirem dentro do seu núcleo, dizer que, ó, o que a gente quer? Ah, eu quero votar na mulher, eu quero votar no preto, eu quero votar no branco, eu quero votar no fulano, eu quero votar no homossexual. Cada um tem que ter essa liberdade dessa escolha para a gente poder fazer a representatividade social. Para a gente rediscutir e o que eu digo de reinventar, na verdade, é ressignificar a ideia de justiça. Porque não vai ser só essa ideia de que eu estou sentindo, eu faço assim. Ah, você faz assim? Como é que você faz em casa? Ah, em casa eu não faço. Em casa eu me calo. Porque lá em casa eu tenho meu pai é foda. Porra, minha mãe é violenta de sua peste. Fala logo, bate, dá 2 tapas e eu fico quieto. Então, veja. Aí a gente precisa ressignificar essa nossa ação. No nosso jeitinho. Com tranquilidade, às vezes com brincadeira. Vem cá, vamos começar aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos trabalhar, vamos ressignificar a nossa existência, porque nós precisamos ressignificar todos esses sentidos, sem perder o conteúdo histórico do que aconteceu. E quando alguém diz assim, não, mas olha só, fulano é preguiçoso. Ele é preguiçoso porque ele é preto, ele é doente porque ele é homossexual, ela, na verdade, é mulher, a mulher engravida não pode ganhar mais igual o homem. Aí você começa, hein? Como é que é isso? Nós temos que nos rebelar contra esses tipos de estereótipos. O que é, em verdade, essas ideias de justiça e democracia, justiça e política? A política é a habilidade que nós precisamos fazer com que haja a comunicação. Não estou falando de político e politiqueiros e politicagens, estou falando de política. Qual é a política pública ou social que vocês gostariam de ver implementada no bairro de vocês? Eu começo a falar em bairro porque muitas vezes nós não conhecemos sequer a cidade onde nós moramos. Quantos bairros tem Maceió? Sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? 50. Quer dizer, tinha. Depois da Braskem, 45. Quando eu começo a falar quantos bairros nossa cidade tem, é para que nós possamos criar o sentimento de pertencimento. Veja, vocês que fazem direito na UFAL, que fazem educação física na UFAL, que são os estudantes universitários da UFAL, eu com carinho chamo de meus federais e minhas federais, né? Somos federais, aquela coisa toda e tal. Nós temos que ter muita gente não conhece sequer o campus universitário onde estuda. Muitos não conhecem sequer o restaurante universitário. Muitos não conhecem, e eu digo isso aos meus alunos de direito, olha, vocês precisam se relacionar, hein, gente? Essa sociopatia de vocês aqui precisa se relacionar com a galera do lado aí. Vai lá. Chama eles para fazer curso juntos, chama para fazer congresso, seminário, faz um congresso interdisciplinar. Vamos sair da nossa bolha. Vamos ver qual é o problema que está do lado da gente, vamos falar com o pessoal de medicina. A gente sabe que medicina é um pouquinho, né? Eu faço medicina, né? Mas a gente precisa quebrar essa barreira. Porque é o sentimento de pertencimento. Não é possível que vocês vão passar 5 anos na universidade e não vão conhecer o campus onde vocês estudam. Muitos sequer conhecem lá a pista de educação física para dar uma corridinha. Né? Os jogos universitários, entre a gente, festa universitária, aí sim, festas que valem a pena a gente poder se congraçar, o congraçamento universitário. Por exemplo, o que é que a nossa universidade está produzindo para a cidade de Maceió ou para o estado de Alagoas, nós que estamos estaduais?
O que nós produzimos para que a gente possa melhorar esse sentimento de injustiça que nos paira? O que vocês fizeram quando o Gustavo Lima vai embolsar da prefeitura R$800 mil e vocês vão para o show dele? Tu diz, Elton, não fala nada não, não fala, Elton. Eu estou, inclusive, pensando em entrar com uma ação popular. Vocês vão se lascar, porque se o juiz me der liminar, não vai ter Gustavo Lima nesta peste. Quando é dinheiro nosso, quando é o dinheiro que envolve toda a coletividade, a gente precisa ter responsabilidade coletiva. Então, essa universidade, que tem muito a contribuir com o nosso Estado, é responsável e corresponsável por qualquer injustiça social que ela tenha conhecimento e não se posicione. Nós somos corresponsáveis pelos 27 deputados que estão na Assembleia, pelos 9 deputados federais que estão no Congresso, pelos 3 senadores da República, pelos prefeitos e pelo governador que nós elegemos. Corresponsáveis. Que se nós abdicamos do debate, se nós abdicamos de nos posicionarmos, nós estamos concordando que ele aconteça, da forma como ele está acontecendo hoje. E quando falarmos agora sobre justiça social, a gente tem que ressignificá-la, dizer, não, eu até posso não saber porcaria nenhuma do que o Elton falou, mas esse sentimento de dizer, de fazer com que esse debate me pertença, ele vai ser feito. Porque o que vai acontecer agora? Eu preciso saber quem é cada um de vocês. Como John Rawls dizia, nesse véu da ignorância, como é que você se posiciona? Depois de saber tudo isso que nós acabamos de debater aqui, ou trazer o conhecimento. Depois de saber que, por exemplo, para que pretos e brancos convivessem nos Estados Unidos, e muita gente, eu fico vislumbrado com meus alunos de vez em quando, professor, os Estados Unidos da América e tal, a Declaração Universal de Direitos, eu falei, uma bosta. Porque não adianta nada disso estar no papel e isso não está na realidade. Já dizia Paulo Freire, faça com que as suas ações sejam praticamente o resultado das suas palavras e façam com que essas coisas combinem, para que depois você haja de maneira natural daquilo que você também está falando. Porque não adianta você fazer discurso e a sua prática ser totalmente diferente. Então não adianta nós termos uma declaração universal maravilhosa que fala sobre liberdade, sobre direitos sociais, sobre isso, aquilo, outro, se nós convivíamos até ontem com o racismo estruturado nos Estados Unidos. Que ainda que eu tenha eleito um presidente negro, o racismo continua. Ano passado vimos lá, John Floyd foi morto. Isso fez com que os Estados Unidos se sacudisse e acordasse novamente. Não adianta a gente continuar vivendo essas histórias, Genivaldo e todas as outras histórias da periferia, se nós não vamos nos posicionar. Se nós vamos ficar assim, ó, né? Como já dizia Raul, com a boca escancarada de dentes, esperando a morte chegar. Então, pessoal, vou abrir o debate para a gente discutir muitas coisas do que eu falei, para que vocês possam se manifestar, se posicionar, falar, discutir, tal, para a gente depois dar o arremate. O que eu quero trazer em primeiro ponto, com tudo isso que eu acabei de falar para vocês, caramba, eu falei para caramba, quase 5 horas da tarde, menina. Por isso que o pessoal está olhando para minha cara assim, puta, ele não para não, é? A pilha não acaba não, lá do baixinho lá. Quando eu coloco essas questões para vocês, primeiro objetivo meu é trazer uma inquietação. Aqueles que não se inquietaram em saber com que um negro nos Estados Unidos, em 1958, não podia cursar a universidade, e o sistema de justiça ou colocou no manicômio, pela ousadia de se inscrever na Universidade do Mississippi, não sentiu que é justiça. Aqueles que compreendem que as mulheres ainda são apêndices dos homens, e que para terem uma família precisam de um homem, que para terem um filho precisam de um homem, na verdade, lógico, entendo o que eu quero dizer agora. A mulher hoje não precisa mais de um homem para se realizar como mãe, como mulher, como família. Ponto. Ela não precisa disso. Ela não precisa mais, e lógico, isso requer uma luta intrínseca de você quebrar um padrão, que é o padrão psicológico do pai, do genitor. Não que a gente vai odiar o nosso pai, não é isso. Eu já falei isso para meus filhos, não me odeiem porque eu sou o pai de vocês. Né?
Mas a gente precisa entender que chega uma hora que vocês vão ter que quebrar essa relação. Né? Se não é uma relação linear, ela vai ter que ser algum dia. Ela vai ter que passar a ser uma relação linear, horizontalizada, e não verticalizada mais. Não de cima para baixo, mas horizontal. Não é porque ele nos deu a vida que ele pode nos tirar a vida. E eu digo isso porque eu sofri muito desse contexto com meu pai. Meu pai, quando eu escolhi ser advogado criminalista, foi o primeiro cara a me chamar de advogado de porta de cadeia. Ah, ser advogado de porta de cadeia, advogado de bandido. E deixou 2 anos sem falar comigo por conta disso. Até me ver no primeiro júri. Aí disse, porra, meu filho é advogado de porta de cadeia, caralho. Porque viu que, né, resolvi a parada lá. Depois, mais 1 ano sem falar comigo, porque eu decidi sair de São Paulo e vim para o Nordeste. E ele nordestino, você vê que coisa absurda? Mas ele era um incauto, assim, ele não tinha essas concepções do que ele estava fazendo lá. São Paulo me deu tudo. Eu falei, o que foi tudo, pai? Uma casa é a porra de um carro financiado, caralho. Foi isso que ele lhe deu. Mas não foi São Paulo que deu, foi você trabalhou, infeliz. Trabalhou 50 anos para ter uma casa e um carro financiado pelo Banco do Brasil. Tanto é que ele morreu agora em 2020, ele me deixou a casa e o carro financiado lá, que foi quitado pelo Banco do Brasil. Que eu disse para minha mãe, não quero. Isso é seu. E antes dele morrer, eu disse, pai, vende. Eu vou vender Vende, eu não quero sua casa. Não quero isso de herança. Minha herança é outra. Minha herança foi o que você pôde trazer para mim de conhecimento, de companhia, de amor, de afeto. Mas quando eu vim para o Nordeste, vai para aquela terra de ninguém. Ah, isso me matou, velho. Eu disse, pois eu vou mostrar a você, filho da peste, que aquela terra de ninguém vai ser a terra da gente, nordestino. E a primeira coisa que eu fiz, tanto é que os meninos da UFAL, não sei se vocês já viram na lousa da UFAL, tem lá 100% OAB, já viram isso? Sabe quem fez aquilo? Fui eu. Por quê? Eu apostei com um desgraçado no Conselho Federal de São Paulo. Sabe da história, Marina, sabe, né? Quando o exame da OAB, que é assim, e eu vou contar isso para depois abrir para vocês. Você vê que as coisas acontecem na realidade, não é só teoria. O exame da Ordem dos Advogados do Brasil não era nacional. Cada estado fazia o seu. Tá? Antigamente, São Paulo fazia o seu, o Rio de Janeiro fazia o seu, Alagoas fazia o seu, cada um fazia o seu. Quando nós resolvemos nacionalizar o exame, houve uma resistência muito grande do pessoal de São Paulo que isso acontecesse. Qual era a resistência do pessoal de São Paulo? Que nós, no Nordeste, não iríamos passar no exame. Que nós, no Nordeste, não iríamos passar no exame. Rapaz, nacionalizar isso, ninguém vai passar no Nordeste, não. Eu fiquei puto com aquele negócio. Mas muito puto. Eu disse, pois vamos fazer o seguinte, meu irmão. A gente nacionaliza. Bora apostar? Qual é a sua faculdade? O cara, faculdade, acho que era Mackenzie, sei lá, é Mackenzie. A minha é UFAL, FDA. Vamos fazer assim? Se a minha faculdade, meus alunos aprovarem mais do que o seu, você vai pagar o jantar e o vinho. Eu disse, oxi, nunca ganhei um jantar tão fácil, ele disse. Falei, tá bom, beleza. Cheguei aqui, quem era o diretor na época, acho que era o Creu. Eu disse, me dá a coordenadoria da monitoria? Disse, pois não, me deu. Criei o projeto 100% OAB. Pegamos alunos, vamos lá, prova. Alguns alunos ficaram putos comigo, porque vai transformar o FAO no cursinho da OAB. Eu falei, não, é só um projeto, a gente vai também fazer com que vocês sejam aprovados assim. Aí passei da aula sábado, sexta-feira, o dia 4, vamos lá, exame aqui, exame ali e tudo mais. Não perco não, meu velho. Ainda mais aposta com o Paulista, não perco nem a pau. 86%. Ganhamos. Entre as 9 mais aprovadas no Brasil estava o FAO, FDA. E ele disse, tá vendo aí, ô filho da peste? Nordeste lá, como é que é? A gente bateu a sua faculdade. E desde então, a gente vem batendo recorde em cima de recorde. Das 10 primeiras universidades, né? 4, 5 sempre são do Nordeste. Para mostrar que nós não temos esse problema. Eles têm esse problema com a gente de preconceito. Nós nunca tivemos com eles. E o preconceito veio do meu pai, nordestino, paraibano. Disse, você vai fazer o que lá no Nordeste, aquela terra de ninguém? E eu até entendo ele hoje. Por quê? Porque realmente aqui para ele foi terra de ninguém. Ele foi expulso de uma seca, que ele nasceu no sertão da Paraíba, ele sofreu de violência paterna e aqui ele só passou fome. Como acontece hoje, a fome novamente voltando para a gente. Então, quando a gente vai começar a tratar desses assuntos, né,
dos preconceitos, das coisas que acontecem, do nosso lugar, do nosso chão, da nossa realidade. E aí você me diz, mas por que você saiu de São Paulo e veio fazer o quê em Alagoas? Eu vim viver, velho. Eu vim ser feliz. Eu vim fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. E é isso que a gente tem que fazer. Porque não adianta nós continuarmos falando, se nós não praticarmos aquilo que a gente acredita. Então, essa primeira parte eu encerro, trago para vocês o debate para a gente poder ressignificar tudo isso que eu falei sobre justiça e sobre sociedade. Porque não vai adiantar nada. Se nós saímos daqui hoje, beleza, foi legal lá, ele falou um monte de coisa, você quer não tem porra nenhuma, mas tudo bem e tal, e eu continuar tendo a mesma atitude, a mesma ação, a mesma relação com as coisas que eu preciso ter. Porque eu quero trazer inquietações para vocês. Eu quero trazer novos reflexos, eu quero trazer novas ações, novas formas de agir de frente aos problemas que vocês vivenciam todos os dias. Baseados em quê? Naquilo que vocês agora acabaram de vivenciar. O sentimento de justiça. Porque se vocês forem guiados por um sentimento de justiça pessoal de cada um, já é um norte, já é uma bússola, eu já sei como fazer. Pior é eu não saber como agir e ficar lá esperando que a justiça dos outros seja a minha justiça. Compreenderam? Porque aí o que vai acontecer? Nós vamos deixar mais juízes colocando mais pretos no manicômio quando eles quiserem ser universitários. Nós vamos fazer com que mais pessoas desacreditem as mulheres quando elas quiserem ser alguma coisa. Nós vamos deixar com mais pessoas matem mais homossexuais só porque eles são homossexuais. Eles não sentem o mesmo prazer que eu sinto na relação sexual. E isso não os faz menor, nunca menor do que a minha pessoa, do que a minha relação de humanidade com o meio e com a sociedade em que eu vivo. Então, trazendo todos esses contextos, né, sobre a igualdade, sobre o que é ser justo, sobre o que é ser humano, e fechando esse contexto do que disse Harari, que não há justiça na humanidade, não há justiça no sentido amplo, mas há justiça, muita justiça no sentido individual, do que nós já conseguimos recuperar, do que nós já conseguimos fazer, do que nós já conseguimos realizar. E todos esses sentimentos de justiça que hoje nós resgatamos e ressignificamos, o fizemos porque nós colocamos em questionamento a história da naturalidade. O que não era natural, que nunca deveria ter sido natural, nós questionamos e provamos que não era natural. E aí hoje nós temos sim hoje uma sociedade um pouco mais plural, um pouco menos injusta e um pouco mais inclusiva. Muito embora estejamos vivendo uma quadra terrível. Que quadra é essa? Uma quadra onde nós estamos aceitando um cidadão que senta na cadeira de presidente e fala as aberrações que fala, e ele diz, ele é só um doidinho. Doidinho porra nenhuma. Ele é o presidente desse país. E o que ele fala precisa reverberar em nosso sentimento ou de concordância ou de discordância. Mas não podemos ficar simplesmente passivos assistindo que isso passe sem a gente se manifestar. Inclusive nos grupos de família. Para que a gente se posicione. Não estou dizendo que temos que discordar, não. Se você concordar, beleza. Mas lembre que a sua concordância ou a sua discordância, elas partem de algumas premissas. Quais são as de vocês? Vocês realmente concordam, por exemplo, com o corte de 3,5 bilhões das universidades públicas que aconteceu agora? Vocês realmente concordam que a gente tenha que pagar mensalidade na Universidade Federal de Alagoas? Com a ideia imaginária. Na universidade tem gente que vai de Mercedes. Só se for Mercedes do busão, né? Essa é a realidade. Porque quando eu falo que sou professor da UFAL, primeira coisa, você dá aula para aqueles maconheiros? Eu falei, rapaz, meus maconheiros são melhores que os de vocês, porque os meus maconheiros passaram no Enem, esses caras bonzão que vocês têm aí, não perderam por nóia, velho. Você perderam por nóia tudinho. Dou assim aula para meus maconheiros. Com muito orgulho. Porque a ideia de banalizar o espaço que vocês conquistaram, ele é de agora, ele é novo. Quando era o filho deles que passava na universidade, ninguém era maconheiro. Quando eu estudei direito, ninguém era maconheiro, porque só tinha filho dos Carvalho de Mendonça da Silva da casa do Cacete 4.
Aí sim, era tudo, oh, né? Pô, faz o direito, tá vendo? Pô, você é um cara, tal. Né? Agora, quando nós temos uma cor diferente da deles, mulheres, homossexuais, dentro da universidade, sendo grandes, gigantes, aí nós somos maconheiros, porque eles precisam fazer disso uma forma de nos diminuir como pessoas, como seres humanos, como universitários, como seres pensantes. O que eu disse para vocês, é daqui que sai o pensamento. É por isso que as universidades sempre foram temidas na ditadura militar. É por isso que os estudantes sempre foram o alvo quando os ditadores queriam fazer com que eles fizeram ao longo de anos e anos. E é por isso que me dói ver gente pedindo ditadura militar de volta, sem saber o que aquilo foi. Mas eu vivi, ó, ninguém me bateu. Lógico, se foi um bosta. Se fosse um bosta como ser humano, ninguém vai bater num bosta. Alguém bateu no cara que concordou com aquele anúncio? Furtou-se o negro. Tá vendo? Furtaram o meu também. Alguém bateu nele? Lógico, ele era um bosta na sociedade. Agora, contra aquele camarada que disse, calma aí, escravidão não. Direta já. Quem ama não mata. Quando as feministas saíram às ruas para poder conquistar o lugar da mulher, porque o feminismo é importantíssimo para esse país. E foi e continua sendo. Aí eu vejo algumas mulheres, essas feministas, filha de uma mãe. É por causa delas que tu vota, desgraçada. É por causa delas que tu vota. Devia deixar a gente aqui mesmo costurando e lavando cueca para esses caras. Minha avó pensava assim. Vejam. Então, para a gente trazer vocês para o debate, ninguém bate num bosta. Ninguém joga pedra numa árvore seca. Se jogarem pedra em vocês é porque vocês estão bom. É porque vocês estão incomodando. É porque vocês estão fazendo parte de uma nova relação social. É porque vocês estão discutindo esse status quo que não serve mais para a gente. É porque a gente está ocupando um espaço que deveria ser nosso desde que o mundo foi mundo. E a gente não quer mais nada a mais ou a menos do que ele já tem. O que a gente quer? A gente quer estar também ali. Como eu disse hoje, inclusive no meu Instagram, disse, olha, não é possível, quando a gente vai falar sobre capitalismo, né, para a gente fechar isso, não é possível que a gente continue concordando com o sistema capitalista que está posto. Não é também, vamos fazer a revolução, que eu já desiludi desse negócio de revolução, socialismo, não é isso. É que esse modelo capitalista não nos serve mais. Um modelo que cria 33 milhões de indigentes, 33 milhões de pessoas não comem hoje, e 125 milhões têm alguma dificuldade de se alimentar amanhã. Como é que a gente consegue dormir sabendo isso? Por vezes ser ignorante é fantástico, o cara ignora tudo, ignora os problemas, é um ignorante, fala aí, beleza, tudo certo, né, tal, aquela coisa toda, tal, né? Por isso que as crianças e os loucos são felizes pra cacete, eles não sabem o que está acontecendo à volta deles, mas a gente sabe. Então esse sistema está produzindo esse tipo de coisa, e a gente precisa, a gente que compreende o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado, precisa se rebelar. Não é pegar em armas e vamos lá, não é assim. Mas é começar a fazer a discussão pequena, nos seus grupos, nos seus nichos, nos seus núcleos pequenos, na sua família, no seu grupo de esporte, no seu grupo de futebol, no seu grupo de dominó, no seu grupo de crossfit, no seu o que for, de dança, de literatura, de encontro de leitura, a gente precisa rediscutir. E se nós entendermos que isso vai nos trazer força, vejam, nós vamos começar a incomodar. Essa é a grande questão. Eu quero vocês, alunos de direito, incomodando. E esse incômodo precisa ser gerado, porque ele precisa ser pensado e gerido dentro de vocês mesmos. Não, eu não vou fazer isso porque, sei lá, né? Não vai ter que fazer. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. A gente só teve direta já porque a gente foi para a rua fazer alguma coisa.